pedíamos em prece as bênçãos da espiritualidade dos nossos mentores. Façamos, portanto, a nossa parte, nos colocando merecedores, nos colocando em condições de bem receber as vibrações que nos vêm, sem falta da espiritualidade superior. Vamos fazer uma reflexão em torno de um capítulo desse livro. As Perguntas de Jesus. É uma obra extremamente interessante, circulou para nós no Clube do Livro há um bom tempo atrás. Nós recebemos ele então pelo Clube do Livro e faz essa reflexão em torno das perguntas que ficaram registradas nos Evangelhos de Jesus, algumas vezes a alguém específico, aos seus discípulos, no caso ao endemoniado do Geraseno, mas que se estendem história afora para todos nós. Indiscutivelmente, nós nos colocamos em choque todas as vezes que encontramos essas perguntas que Jesus nos faz. Conforme nós vamos ver um pouco mais adiante, nós temos o hábito de responder facilmente às perguntas que nos são feitas, como por exemplo esta: qual o seu nome? E é natural que se responda conforme a nossa cultura, conforme os nossos hábitos, conforme nós fomos criando o nosso processo cultural. Mas quando ela nos vem de Jesus, bate diferente. E não é simplesmente uma pergunta. Não é simplesmente qual é o seu nome nesta encarnação. A resposta às vezes nem consegue ser expressada em palavras. É, na verdade, uma forma que Jesus encontrou de fazer com que a pessoa se volte para si. Mas quem sou eu? O que sou eu? A resposta não é expressa, ela é sentida dentro da nossa alma. E começa com essa passagem dos Evangelhos de Jesus. Em Marcos capítulo 5. E foram-se para o outro lado do mar, para a região dos Gerasenos. Tendo ele saído do barco, imediatamente veio ao encontro dele, saído dos sepulcros, um homem com espírito impuro, e que tinha morada entre os sepulcros, e nem concorrente ninguém podia amarrá-lo, por ter sido amarrado muitas vezes com os grilhões para os pés e correntes, e ter sido despedaçado por ele as correntes, e ter estraçalhado os grilhões para os pés, ninguém era capaz de domá-lo. E durante toda a noite e dias estava nos sepulcros, nos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e reverenciou, gritando com grande voz, dizia: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Pois ele lhe dizia: espírito impuro, sai do homem. E perguntando-lhe qual é o seu nome, ele lhe disse: Legião, é esse o meu nome, porque somos muitos. Como disse, essa pergunta, ela não é simples de resposta. E se nós parar para meditar um pouco, nós vamos notar que Jesus fez um exercício espiritual com ele, fazendo com que ele, de alguma forma, saísse da ideia em que estava, da situação em que estava,
e olhar-se de novo para si. Não era dizer o seu nome, que aliás, pela história, nem nome tinha. Era citado como o endemoniado do Geraseno. Não tinha nome. Jesus sabia disso. Mas quando se pergunta a alguém no hábito social, nós respondemos o nosso nome civil desta encarnação. O que não está errado, faz parte do nosso hábito. Mas neste caso, Jesus fazia com que ele lembrasse de si. Quem és tu? Qual é o seu nome? Essa é a pergunta. Quem é você? E já não estamos mais pensando no Geraseno. Pensando em nós. Qual é o seu nome? Ou seja, qual é a sua identificação? Essa pergunta tem muito mais esse sentido do que necessariamente o nome que nós portamos na nossa RG desta encarnação. É quando nós vamos de repente nos dar por conta que nós temos uma personalidade que tem até nome. Por isso é feita a pergunta por Jesus: qual é o seu nome? O que é você? Vejam que são questões que fazem com que a gente retorne para a nossa própria realidade para entender o que estamos fazendo, quem somos nós. Com o que ou com quem você se relaciona, você se identifica. Essas perguntas precisariam fazer mais parte da nossa vida, porque é assim que a gente se conquista, se conhece, toma tento ou conhecimento da sua própria realidade. Caso contrário, nós nos perdemos, não temos gerenciamento sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria realidade. E não pensem que nós estamos dizendo de alguém que está lá em situação de desencontro. Às vezes somos nós mesmos que precisamos fazer esse exercício de autoencontro. Observar-se para entender o que sou. E se olharmos ao redor, com quem nos relacionamos, com quem nós nos identificamos, para estender um pouco as relações, nós começamos a entender o que somos, quem somos. Quando diz com quem se identifica, estende um pouco o entendimento, porque nós podemos pensar nessa autoanálise aqueles que nós nos transformamos, que nós os transformamos em nossos ídolos, em nossos modelos. Alguém a ser seguido, a observar como é que faz, por que faz, quanto que joga, quanto que canta, quanto que ensina ou quanto que se perde. E nós nos identificamos com aquilo, com aqueles ídolos. E aqui um entre parênteses. Quando nós idolatramos alguém, bem possivelmente, nós nos perdemos com esse alguém. Fecha parênteses, porque essa é uma reflexão para um outro momento. Eu não quero destruir a idolatria de ninguém, mas vamos prestar atenção e avaliar melhor os nossos ídolos. Portanto, estamos nos propondo a esse exercício, a busca do autoconhecimento, do conhecer-se. Por isso a pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? Para que a gente faça esse exercício de autoconhecimento e de autoidentificação. Para que a gente seja pleno nessa vida, nós precisamos entender um mínimo sobre o que somos, quem somos. É natural responder de pronto:
Pergunta: qual é o seu nome? Você responde naturalmente, até por força de hábito e bem possivelmente por causa da intenção da pessoa com quem se conversa. Ali na nossa vida, no prático do dia a dia, ninguém está necessariamente ligado a entender a tua natureza íntima. Ninguém está interessado em aprofundar conhecimento sobre uma realidade ou sobre alguém. Então a pergunta vai ser natural e nós vamos responder naturalmente. O nosso nome civil dessa encarnação, porque essa é a nossa identificação deste momento. Mas quando a pergunta é de Jesus, diria: não é por acaso que elas foram registradas e estão lá, nos Evangelhos, através da história da humanidade. É para que ela chegasse até aqui, hoje, e nos tocasse a alma de formas que a gente possa fazer uma reflexão sobre nós, sobre a nossa realidade, sobre a nossa identidade. Quando a pergunta é de Jesus, ela não é feita assim para ser respondida assim. Ela é muito mais uma provocação reflexiva, íntima, da própria pessoa para consigo. Na grande maioria delas não tem necessariamente uma resposta verbalizada, mas a proposta de uma reflexão sobre a própria realidade, sobre o que se é. Às margens, para nós nos contextualizar, às margens do Geraseno, do Mar da Galileia, na região dos Gerasenos. Lá na Galileia, no mar, tinham atravessado para o outro lado do mar, para a região dos Gerasenos. Um homem atormentado por uma legião de espíritos. Imagine a tortura que é ser levado, arrastado, judiado por uma legião de espíritos. Quando se juntam em forma de legião, não é para fazer o bem. São espíritos de bem pouca vibração positiva. Bem certamente. Esta é a caracterização do homem, atormentado por uma legião de espíritos. Não é por acaso por maldade pura dos espíritos que as coisas se criaram desta forma. Existe todo um envolvimento que cabe estudos a respeito da nossa realidade espiritual e como que nós chegamos às situações às quais nós nos encontramos agora, por exemplo. Nós estamos em paz, graças a Deus, porque somos bons, de repente nos transformamos. Sim, nós nos transformamos, mas não foi de repente. Foi um exercício que nos colocou onde nós estamos. E quando nós nos perdemos a ponto de estar atormentado por uma legião de espírito, de alguma forma nós contribuímos para que as coisas chegassem a esse ponto, a essa forma. Nós somos os construtores de nós. E os nossos amigos são aqueles que nós aceitamos ou que nós elegemos. Não são por acaso os que estão conosco. Agora, nesse momento, a presença maravilhosa de mentores espirituais que balsaminizam esse nosso ambiente de muita paz e de energia, é por acaso? Não. Nós estamos com eles porque optamos por vir aqui estar com eles. Nós construímos a situação. Não é por acaso. Eles nos abençoam porque nós procuramos a bênção. Porque nós viemos na busca dela. Não foi por acaso ou por premiação magnífica do grande... Não. Ele esperava que nós viéssemos até aqui, porque sabia que aqui estando nós receberíamos. Do outro lado, disse a mesma coisa. Você está aonde se fez estar e com quem se fez estar. É tudo escolha. Pode ser transformada? Pode. Eu posso sair daqui,
voltar a hábitos antigos, transatos, dos quais eu tive que abrir mão, e transforma a minha situação de paz e harmonia. Como o nosso irmão que estiver em perturbação, se transformar a situação com opções do bem, do amor, do equilíbrio, da prece, do estudo, da busca da realidade espiritual, do engrandecimento, da sublimação da sua realidade espiritual, transforma. As situações não são permanentes. Nós podemos transformá-las, sim. Humilhação e sofrimento. Imagine o estado de humilhação e sofrimento de alguém rejeitado por tudo e por todos, enjeitado, jogado ao cemitério, aos sepulcros, ao mato. Nada dói mais na alma de alguém do que ser enjeitado pelos que amam, por aqueles que deviam lhe dar guarida. Aproxima-se, pergunta. Ou seja, era uma alma que tinha salvação, atuado, levado, guiado por uma legião de espírito, mas ele ali estava. Por isso ele teve a possibilidade de ser reconhecido por Jesus e atendido. Ele aproximou-se de Jesus. Imagine a cena, ir ao encontro de Jesus. Imagina, se aqueles classificados como demônios, porque ele era endemoniado por demônios, vamos usar o termo da forma que está no texto, merece uma explicação depois, o que é isso, mas não é para agora. Procuraria Jesus uma legião de espíritos impuros, uma legião de demônios? Procuraria Jesus? Iria ao encontro dele? Não. Ele foi, porque viu a esperança. Ele aproximou-se e perguntou. Ao ver Jesus, o homem se aproxima perguntando. Ao ver Jesus, aproxima perguntando: o que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Prestem atenção nesse fechamento da pergunta, no que esse endemoniado disse. Jesus, Filho do Altíssimo. É uma reverência, é um reconhecimento. O endemoniado curvou-se diante de Jesus e o chamou Filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Ele tinha salvação aqui. E foi nisso que Jesus se apoiou. Há um momento em que é necessário ouvir e meditar. Pergunta a nós: quem és? Qual é o seu nome? Com todas as outras perguntas colocadas aqui pelo nosso autor, há que se ouvir mais além. Há que se trazer essa questão de uma forma mais profunda. Nem todas devem ser respondidas tão simplesmente, tão habituadamente, como sempre se faz. Há que se meditar, há que se buscar algo mais nessa proposta, principalmente se ela nos vem de Jesus. O Giracema atravessava por perturbações, era tido por louco, obsesso, vagava pelas ruas, pelos sepulcros, era um endemoniado, um dementado, para usar uma expressão mais nossa, mais recente. Dementado, aquele que já não tem mais controle sobre a própria mente, que já perdeu a capacidade de pensar por si. Sem mente, dementado quer dizer sem mente, sem mentalidade. Assim ficamos quando perdemos as referências do saber. As referências do saber, quer dizer, a capacidade de decidir por si, de pensar, de analisar, de buscar resposta. É a capacidade de entendimento da própria realidade. Quando nós não temos mais, e isso não se faz de abrupto, de pronto, simplesmente por assim. Não.
Nós vamos permitindo e acabamos nos deleitando ou perdendo a referência do saber, da capacidade pensante, de analisar as situações, e somos levados a fazer o que não queremos, o que não gostamos, o que não aprovamos. Por quê? Porque não temos mais as referências de autoanálise. É necessário um movimento pessoal. É necessário que o próprio indivíduo vá ao encontro daquilo que precisa. Se nós estagnarmos, pararmos onde estamos, como estamos, nós vamos ficar ali, daquela forma, daquele jeito. O próprio endemoniado do Geraseno movimentou-se na direção de Jesus e fez o questionamento. Ele fez um movimento pessoal de busca. Talvez nem tivesse muita noção do que estava sabendo, mas alguma coisa no seu espírito, na sua alma, disse aonde estava a luz. E ele foi e fez a pergunta. Mas ouviu também: qual é o seu nome? Uma pequena observação. Usa-se muito na mesa mediúnica, quando se faz um processo de desobsessão. Pergunta-se: mas quem és? Não para ficar me esbilhotando quem está no outro lado da espiritualidade, mas para pensar em quem é. Qual é o nome da sua mãe? E de repente aquele espírito pensa na mãe e dulcifica a sua alma. Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta nas mesas mediúnicas? Porque embora em estado de concentração a gente ouve a doutrinação e se doutrina também ouvindo a doutrinação, não é? A gente se doutrina também. E são feitas perguntas pessoais para que a pessoa volte-se e tente lembrar-se de quem é, qual era o nome que trazia. A pergunta de Jesus atravessa os séculos e não é por acaso, para que nós ouvíssemos ela hoje e nós fizéssemos essa autorreflexão, para que nós entendêssemos quem somos. Sabemos quem somos? Nós temos noção da nossa realidade? Ou se você ouvir a pergunta, vai dizer: eu sou o fulano de tal, eu sou o Geli. Grande coisa. Nesta vida eu sou o Geli. Nesta encarnação eu sou. Mas eu sou só isso. E tudo ou mais faz parte da mesma realidade, do mesmo espírito. Temos consciência da nossa essência espiritual? Veja que nós estamos mergulhando cada vez mais profundo, de uma forma de autoanálise, para buscar a nossa identificação, nosso autoconhecimento. Para isso nós precisamos ter consciência da nossa realidade, da nossa essência como seres espirituais. A grande questão da humanidade hoje é essa: tomar consciência da sua realidade espiritual. Nós estamos perdidos no mundo porque não paramos para nos perceber ainda como seres espirituais em um processo evolutivo, porque estamos em uma encarnação depois de tantas, e que vamos retornar e continuar aprendendo quantas vezes forem necessárias. Mas para isso nós temos que ter consciência: somos um ser espiritual que está encarnado em busca de aperfeiçoamento, em busca de burilamento. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Diz-nos Emmanuel que são aproximadamente 5, 6 ou 7, não lembro bem os números de Emmanuel, o número de desencarnados para cada um encarnado aqui, como humanos. Há do outro lado uma multidão de seres.
legião. Eles responderam assim porque existia muitos espíritos naquele entorno. Mas é só isso que significa? Não. Vamos meditar um pouco. Porque somos influenciados por muitos espíritos. A questão está aqui até marcada para nós não perder. O Livro dos Espíritos, questão 459, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos. Nós somos influenciados, nós nos deixamos influenciar. Eles têm essa possibilidade. Olhem o que eles nos dizem. Muito mais do que nós imaginamos. Os espíritos, de uma forma geral, não estou falando de espíritos obsessores, legião de espíritos maus ou de benfeitores, estou dizendo no geral, muito mais do que nós imaginamos. E influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E para complementar, Paulo, aos Hebreus, diz que é uma multidão de testemunhas. Olhem só, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se nos enroscam tão fortemente em nossos pés, a ponto de nos derrubar. É uma multidão de testemunhas, nós nunca estamos sós. Eu até uso a brincadeira em algumas vezes, em algumas situações. Se eu pergunto para só, eu digo, não, eu jamais estou só. Eu tento fazer referência às boas companhias que eu clamo através da prece, através do bom pensamento. Mas a nuvem de testemunha não são só os nossos mentores. Mas, quando nós falamos numa nuvem de testemunha, ou de muitos espíritos nos seguindo, nos acompanhando, cuidando que nós estamos vendo o que nós estamos fazendo, nós não estamos nos referindo a obsessores, nós estamos nos referindo aos espíritos. E nos diz a bondade divina que para cada obsessor que se aproxima de nós com más sugestões, Deus envia 2, 3, 4, vamos usar o mesmo número, 5, bons espíritos para também nos inspirar. Então a nuvem de testemunha é de espíritos infelizes, sim, mas também dos bons. E nós vamos ligar a nossa antena naqueles nos quais nós mais nos afinizamos ou naqueles que nós optamos naquele momento fazer a ligação. Que ela é feita através do pensamento, da prece, da boa ação, do amor. É questão de escolha, sim. Já vivenciamos inúmeras encarnações. Aqui outra nuvem de testemunhas, ou outra legião a nos embater. Já vivemos inúmeras encarnações, em diferentes culturas, épocas, contextos, gravando acontecimentos, hábitos, pensamentos, escolhas, sentimentos, e às vezes isso emerge da nossa alma, do nosso inconsciente, se preferirem, emerge, mesmo que não queiramos, mas está lá, e vez por outra aparece. E se nós não temos disciplina e autocontrole, vem e domina aquelas personalidades, aqueles hábitos, aquelas lembranças que estão guardadas no inconsciente das vidas anteriores, das vivências anteriores. E emerge, e nós não sabemos controlar. E pode ser tomado por personalidades. Às vezes, há casos na literatura espírita de pessoas que se deixam dominar pela personalidade de uma das vidas anteriores, da última ou de uma delas. E que não é, portanto, necessariamente um processo obsessivo, embora esse desregramento vai necessariamente levar a um processo obsessivo. Emmanuel, e mais uma nuvem, mais uma legião, Emmanuel diz que nós somos
muito dispersos. Ele usa essa expressão, dispersão íntima. É quando nós não temos cuidado nenhum sobre a nossa vida, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas emoções, sobre as nossas escolhas, não qualificamos nada do que nós escolhemos, nós simplesmente deixamos as coisas acontecer. Isso Emmanuel chama de dispersão íntima. Olhem como é que Emmanuel coloca aqui. Eu devia ter deixado marcado. Qual é o seu nome? Aqui está. Emmanuel. Ali. Ineludivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecendo-nos não apenas afinados reconhecemos não apenas afinados com vícios e grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente lamentável dispersão íntima. Quando nós nos deixamos levar por essa dispersão íntima, quer dizer, nós não temos disciplina nenhuma, controle nenhum sobre o que somos, sobre a nossa própria realidade. Nós estamos naquela completa dispersão. E aí os nossos amiguinhos tomam conta da situação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 919, faz essa pergunta aos espíritos: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Nos respondem os espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Olhar para dentro, entender-se, ter a coragem de saber o que se passa na minha própria alma, não se esconder dos defeitos ou não tentar não olhar para eles. Esses existem, estão lá, fazem parte do que somos. Nós precisamos dominá-los, mas eliminá-los é um processo um pouco mais longo. Assim, bem grande, vermelho, para ficar gravado em nossa memória: conhece a ti mesmo. Mas Allan Kardec, na sua perspicácia, na sua capacidade de pedagogo, não satisfeito com a resposta, nos diz que reconhece que é realmente uma boa dica, uma boa receita. É uma boa ideia essa de buscar o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecer-se a si. Mas como fazer isso? Qual o meio de consegui-lo? Ao que o Santo Agostinho, está marcado de novo aqui, Santo Agostinho dá esta resposta a ele: fazei o que eu fazia. Fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Foi assim que ele conseguiu perceber o que havia em si e o que ainda precisava de reforma, de reavaliação, de recondução. É esta autoanálise, essa pergunta sobre a sua própria realidade, e que talvez ele coloca que fazia isso todos os dias, porque ele estava em ação permanente, então talvez não tivesse durante o dia a oportunidade de parar e pensar sobre as suas atitudes, então ele parava no fim do dia. Mas olhem só, todos os dias, constância, persistência em olhar para dentro de si e fazer as perguntas críticas, aquelas bem críticas mesmo, e que fazem a gente reconhecer a nossa realidade. Pequei com alguém? Tem alguém ainda do que se queixar? E como é que eu ainda permito que isso aconteça? Eu não sei qual é a receita certa? Então por que ainda isso
isto ainda acontece comigo? Por que eu ainda preciso tanto de apoio de outras pessoas para resolver questões tão simples? É autoanálise, é busca, que nós podemos fazer agora ouvindo uma fala, sem necessariamente guardar um momento só para isso. É questionar-se, é analisar-se, tendo como parâmetro aquele que é o nosso modelo e guia. O resto, com a vida vem, com a persistência, com a insistência, com a busca, disciplina de sentir, de ser. Que Jesus nos fortaleça e nós saibamos responder a Ele, ao menos a Ele. Qual é o nome? Qual é o nosso nome? Qual é a minha realidade? Qual é a minha identificação? Com o que eu me identifico? Para que a gente possa, a partir dessa auto-identificação, começar a construir o nosso futuro, que é necessariamente melhor do que somos hoje, que é necessariamente de luz e de bênção. Que Deus nos ilumine sempre.